Oi, eu sou a Michele, a mãe da Larissa e do Lorenzo, mas eu vim falar sobre o Lorenzo, porque a gente iniciou agora a investigação de autismo no Lorenzo. Então, eu vim falar para vocês o começo de tudo, como começou isso tudo, como que a gente chegou até aqui. O Lorenzo, ele tem 4 anos e lá atrás eu percebia que Lorenzo teve a gravidez tranquila. Ele andou conforme a marca mesmo do desenvolvimento, foi tudo dentro da normalidade. Mas quando chegou os 3 anos, eu percebi que o Lorenzo, ele não falava. Ele começou assim a soltar só umas palavras soltas, falava mamãe, papai e a irmã dele Issa. Mas ele não tinha um diálogo, era diferente para mim, como mãe, era diferente. Aí eu fui e resolvi conversar, né, com algumas pessoas, até mesmo da família. Aí elas comentavam, ah, não, mas calma, vai passar, quando ele estiver na escolinha ou na creche, aí veio a pandemia também. Ah, mas foi porque ele não teve contato com muita criança, é porque você só tem a irmã dele adolescente em casa. Então, falavam sempre assim alguma coisa. Mas o coração de mãe, né, como as pessoas falam, não se engana, aquilo me incomodava. Aí eu falei com a médica dele, que já tratava dele desde pequenininha, a médica da família, e ela falou praticamente a mesma coisa que eu já estava escutando. Não, mãe, calma. Isso não, tudo tá tudo dentro da normalidade. Isso é normal. Calma, vai passar. Daqui a pouco você vai ver, ele tá falando tudo aí. Eu falava, doutora, mas eu não tô achando legal. Nas primeiras consultas que me incomodou. Esperei mais um pouco, voltei a falar com ela de novo. Ela falou a mesma coisa. Eu falei, poxa, mas a irmã dele nessa idade já falava errado, mas falava. Ela falou assim, mãe, mas não pode se comparar uma criança a outra. Eu falei, não estou comparando. Eu estou vendo uma diferença. E assim eu sempre indagando ela, até que ela chegou o dia e falou, já que você quer ver alguma coisa que você está achando, eu falei assim, sim, doutora, está me incomodando. Eu estou achando que tem algo de errado. Ela falou, então eu vou passar ele para fono, só para fazer uma avaliação, mas só porque você quer. Aí eu cheguei, ela passou para fono, eu fui para fono. Quando chegou na fono, ela falou, mãe, realmente, ele tem um atraso na fala, sim. Aí eu falei, tô falando, né? Mãe, sabe? Aí ela falou assim, olha, mas aqui, o acompanhamento que eu faço aqui, talvez não vai ajudar ele. Eu vou direcionar ele para outro lugar. Aí direcionou ele para o Sarém. Hoje em dia ele faz fono no Sarém, um centro de assistência que a gente tem aqui na nossa cidade. Aí lá eu cheguei lá, ele fez todas as coisas, faz aquelas perguntas desde a gravidez, pergunta tudo sobre ele e falou que ele ficaria com a fono. Então, ele ficou se tratando com a fono e tem uma terapeuta que ajuda. Aí, estamos aí nesse processo, até então era só atraso na fala, estava tudo dentro da normalidade, ele na escola, ele é uma criança muito introvertida, até então, ele sempre se entrosou com as crianças, sempre brincou com as crianças, tudo dentro da normalidade. Até então, era só o atraso da fala. Só que muitas coisas mudaram agora. Então, por isso que eu falo que é investigação de autismo, porque já mudou a situação. Quando entrou esse ano, o Lourenço estudava no maternal, o ano passado, e ele era integral. O Lourenço adaptou super bem, claro que no começo teve choro, mas tudo dentro do esperado. Depois ele ficou bem, foi tudo bem o ano passado. Quando entrou esse ano, o Lourenço já começou a mudar. O Lourenço começou com umas agressividades, que a gente ouvia o quê? Porque não dormiu bem. Deve ser porque ele não dormiu bem. É falta de sono. A Lourenço começou o quê? Com a seletividade alimentar. É porque ele não deve gostar disso. Calma, a maioria das crianças tem isso. Mães, não acreditam nisso. Uma coisa que eu posso falar para vocês,
Se vocês estão sentindo alguma coisa, continua naquele sentimento de vocês. Vão pesquisar. Por que eu resolvi falar aqui? Porque eu fui pesquisar quando eu comecei a ver alguma coisa diferente. Até então era só atraso da fala. Aí eu comecei a pesquisar. Mas quando a gente começa a pesquisar, a gente vai para um canal, vai para o outro, vai, né, para as coisas que a gente pode pesquisar, é muita coisa técnica. A gente acha muita coisa técnica. Aí quando a gente vai perguntar ou ver alguma coisa sobre autismo, fala muito aquela parte técnica. É um psicólogo, é um terapeuta, é uma neuropsicóloga, uma neuropediatra, alguma coisa assim, e não dá uma direção para as mães. Então eu vim falar, eu quero falar aqui, eu tenho esse desejo de falar aqui, porque eu fiquei perdida. Eu fiquei perdida. Por quê que eu digo que eu fiquei perdida? Porque quando chegou essas agressividades, direcionaram ele para neuro. Até então, quando eu fui nela a primeira vez, ele só tinha um atraso na fala, ela pediu Bera, pediu audiometria, aí pediu mapeamento cerebral, a gente fez. Quando a gente voltou nela, já tinha agressividade, já tinha mudado muita coisa, ele já não estava ficando bem na escola. O integral que ele ficava de 8 às 5 teve que reduzir porque ele não estava se adaptando mais, ele não estava ficando bem, ele não estava se alimentando. Então, já tinha tudo mudado daquela primeira que eu fui, que só era só um atraso na fala. Aí foi quando ela veio, por isso que a investigação do autismo, foi quando ela veio e falou: mãe, eu vou te pedir outros exames aqui e vou te pedir para você fazer a neuropsicologia. Hã? Gente, eu nunca tinha escutado falar. E nesse momento ela não me falou exatamente assim, ela só falou assim: porque eu vou investigar aqui, vou fazer umas investigações. Aí quando eu vi lá, que era F84, que eu comecei a pesquisar, que eu vi que ela estava realmente investigando sobre o autismo. Mas até então ela não me deu informação nenhuma, o que seria essa neuropsicologia, o que seria isso, para que servia. Aí lá fui eu mais uma vez, conversando com um, conversando com o outro e pesquisando. Mas isso aí eu vou falar mais para frente. Eu vou falar tudo sobre tudo isso, sobre a neuropsicologia. Mas agora, nesse momento, eu quero falar mais sobre isso. Como eu fiquei perdida quando ela falou isso, porque até então eu imaginava lá atrás, como eu tô falando para vocês, que eu imaginava que era só o atraso da fala. Não tinha noção sobre nada, porque a gente escuta falar, o que que a gente imagina quando a gente fala sobre autismo? O autismo, a criança é o quê? A criança não socializa, a criança pode até ter um atraso na fala, mas o que eles focam muito quando a gente fala sobre autismo, quando a gente vê sobre autismo. A criança é quieta, que não socializa e fica no cantinho. Gente, não é isso. É muito amplo. É tudo muito amplo. Eu não estou falando aqui que meu filho tem ou que não tenha, tanto que eu estou na investigação. Eu só estou querendo dizer para muitas mães aí que de repente não tem nem noção também, como eu não tinha. Entendeu? Eu escutava sim, mas a gente imaginava que era aquela criança retraída. Mas não. Se Lourenço estiver dentro do espectro autista, ele já é totalmente diferente, porque ele brinca. A única diferença é que ele corria muito, ele corre muito para lá e para cá, ele não fica assim quieto por muito tempo, mas ele é super inteligente. Tem coisas que ele faz acima da idade dele. Ele é muito inteligente, ele vai brincar com as crianças, só que tem esse momento dele da agressividade, que hoje eu sei que é desregularização. Porque quando a gente muda de rotina, mas até então eu tô sabendo agora que eu vou passar tudo isso para vocês em outro vídeo, né? Em outra época, que agora eu quero falar sobre isso, sobre essa investigação, sobre o começo, que muitas mães devem estar perdidas como eu tô. Porque eu olhava as coisas ali, eu via só o atraso na fala, tinha coisas que eu via, mas eu não sabia, pensava que era coisa de criança, que era normal, e porque ele ficou muito tempo em casa na pandemia, então a gente começa a achar isso. Então eu quero falar para essas mães, não só para essas mães, para um pai, para uma avó, para uma tia, para uma amiga, para uma madrinha. Por que que eu falo isso? Porque eu quero direcionar esse vídeo, porque como eu fiquei perdida, eu sei que muitas estão aí, entendeu? Então não acreditem só no que te falam, que porque só é um atraso na fala. Calma.
Mãe, não tenha calma. Se você está sentindo, não tenha essa calma. Sabe por quê? Porque o tempo passa muito rápido. E cada tempinho que você passa, de você achar que é isso, que é só um atraso na fala, que calma, que tudo tem seu tempo, a criança está perdendo uma qualidade de vida melhor. A criança está perdendo a intervenção para lá na frente ele ter uma qualidade de vida melhor e ser a mais normal possível para ele. Entendeu? Então, corra atrás mesmo. Tá sentindo alguma coisa? Pergunta, pesquisa, fala, se possível, grita, porque a gente está fazendo aqui é para os nossos filhos. O que a gente vê das outras crianças, o que a gente quer para outras crianças, a gente quer para o nosso filho. O que eu quero para o meu filho, eu quero para outras crianças também. Eu poderia estar quieta, só correndo atrás das coisas do meu filho, não falar nada, mas eu tenho essa necessidade de falar, porque como eu fiquei perdida, eu sei que muitas estão também e querem se encontrar como eu estou me encontrando aos poucos. E eu quero falar aqui porque eu quero aprender mais, eu quero passar para vocês tudo que eu estou passando, até chegar ao diagnóstico, se é ou se não é, mas eu quero passar isso tudo para vocês, porque eu sei que tem gente que necessita disso, que precisa também de escutar uma palavra, que vocês não estão sozinhas, vocês não estão sozinhas, vocês se sintam acolhidas, se sintam abraçadas neste momento por uma mãe. Eu quero enfatizar que eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não sou nada, eu só sou uma mãe querendo gritar para o mundo: veja o seu filho. Sabe por quê? O que eu costumo falar? Só basta um olhar para o seu filho. Não é você pegar e olhar, ah, meu filho está ali brincando. Não. É um olhar profundo, um olhar aprofundado. Olha cada passinho dele. Pensa, isso tá igual a Mariazinha? Entendeu? Pensa, começa a pensar. Você não tá igualando o seu filho, entendeu? Você não tá fazendo isso. Você só tá olhando para ele. Então, o que eu digo, só basta um olhar aprofundado. Então, eu só quero dizer para vocês que isso aqui é o começo de tudo, é o começo da minha investigação do Lorenzo. Espero que vocês estejam aí comigo nesse processo. Espero que eu aprenda, que eu ensine e que eu possa ajudar muitas mães que estão perdidas também. E o que eu vou passando, passo a passo, eu não sei o que vai ser aqui, mas eu só quero dizer que eu quis fazer para me falar o que eu estou passando e para me passar para vocês, porque como eu não sabia nem o que era neuropsicologia, o que ela fazia, eu quero passar para vocês o que é isso, o que isso vai fazer para o Lorenzo, o que isso não vai fazer. Eu quero passar para vocês as terapias que ele faz, o que ele não faz, como ele está agora, como ele não tá. E, gente, é isso. Espero que vocês fiquem aqui comigo, porque eu tenho muita coisa para falar. Eu tenho aqui esse desejo de falar, porque eu quero ajudar e quero ser ajudada também. E fiquem comigo e esperem mais vídeos. Se vocês gostarem, você fique aí comigo para a gente ver aonde que vai chegar isso aí do Lorenzo. E como eu quero ajudar meu filho, eu quero ajudar muitos também. E estamos aí. Beijos.